Olá pessoal, dando continuidade à segunda aula sobre direito tributário, princípios tributários, né? E deu uma esfriada, mais ainda, então tá na casa aí de 0, 1, 2 graus, chovendo um pouco, então a sensação térmica está em média de 1 grau negativo, 2 graus negativo. Então, essa semana não estarei no Brasil. Semana que vem eu retorno. Estou em Rennes, na Normandia, na França, uma região da Normandia da França. Então, pessoal, é o seguinte. Vou dar continuidade. Coloquei um casaco, por isso. Em virtude do frio. Olha só. Dos 5 requisitos que eu comentei sobre a alíquota, base de cálculo, sujeito passivo, multa e fato gerador, tinha um 6º requisito que o pessoal tentava jogar como reserva legal. Entretanto, não foi aceito esse requisito. Por que não foi aceito esse requisito, a reserva legal, essa questão do vencimento? Porque quando você pegar e falava assim, olha, o prefeito decidia por meio de um decreto, né? Quem decide por meio de decreto, a autoridade máxima de cada poder executivo. Então, no caso federal, né, o presidente, estadual, o governador, municipal, o prefeito. Então, ele fazia um decreto, também fazia um decretão, falando, olha, para antecipar a arrecadação de recursos para o município, no caso o prefeito, vamos alterar o dia do prazo para o pagamento de tributo, ao invés de ser 20 de fevereiro, para 10 de fevereiro, ou 2 de fevereiro. E por meio de decreto ele fazia essa situação. Então, aí veio a questão. Olha só, ele precisa realmente de lei, a questão do prazo, da data para o pagamento do tributo, é necessário ser por lei ou pode ser por decreto? E aí o Supremo interviu falando que, olha, pacificou o posicionamento que a alteração da data do pagamento pode ser sem nenhum problema por meio de decreto. Não tem necessidade de incluir na reserva, no quadro da reserva legal, esses 5 requisitos que eu acabei de comentar, tá bom? E dando continuidade, e quando a gente fala do princípio legal, do princípio da legalidade, é importante destacar que o quê? Que majoração de tributo não tem nada a ver com atualização monetária. Majorar, aumentar. Então, se eu tenho, e aí, 1 milhão, sei lá, vou aumentar o tributo, vou aumentar o IPTU das casas do Lago Parkway, do Lago e do Parkway. Eu aumentei por, ao invés de ser R$1.000 por mês, suponha-se, né, vai para 1.200. Aumentei um valor considerável. Quando eu aumento esse valor sem nenhuma razoabilidade ou sem nenhum conexo e por mera discricionalidade do legislativo / executivo, né, no caso legislativo, aí eu estou fazendo uma majoração de tributo, uma majoração do IPTU. Só que é o seguinte, o governador falou, não vou aumentar o IPTU ano que vem não vou fazer lobby, né, não vou fazer essa corrida na Câmara, né, para ser aprovado não. Eu vou só atualizar, vou fazer um valor atualizado conforme o índice oficial de correção monetária. Aí ele vem, mete um decreto solicitando, autorizando que o valor seja reajustado até o limite da margem oficial, do índice oficial. Isso é possível? Então vamos lá. Isso é possível. Isso não tem nenhum problema de acontecer esse tipo de situação. Então, se a gente for lá para o artigo 97 do parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, o que ele fala? Equipara-se a majoração de tributo à modificação
de sua base de cálculo que impõe em tornar mais oneroso. Ele tornou mais oneroso. Só que o seguinte, essa onerosidade, ela veio por meio de quê? De índice oficial de correção monetária. Então, não é considerado majoração. Olha que interessante. Então, se a gente for lá, artigo 97, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional, não constitui majoração de tributo para fins dispostos do inciso 2 deste artigo a atualização do valor monetário da reserva da base de cálculo. E, por fim, depois de tanta briga no judiciário, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento com a súmula 160, falando o quê? É defeso, é proibido, não é permitido ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao valor do índice oficial de correção monetária. Então, se ele utilizou de má fé, aplica-se 0,5% acima da correção oficial, é considerado majoração de tributo ou atualização monetária? É considerado atualização de tributo, tá bom? Não pode. Olha só que interessante. Tem que estar até o índice da correção oficial, tá? Sem nenhum problema, isso pode. Então, tudo que vem como regra, tem a sua exceção. Então, é muito comum, e aí a gente entra agora para o quesito da mitigação do princípio da legalidade. Então, vamos dar um exemplo bem interessante, referente às alíquotas. Artigo 21 do Código Tributário Nacional. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos na lei, alterar as alíquotas ou as bases do cálculo do imposto, a fim de ajustá-los aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Gente, esse artigo não foi recepcionado pela nova Constituição Federal, ou a nossa querida Constituição Federal de 1988, o ano que eu nasci. Então, olha que interessante. Quando a gente fala dessa questão eu posso fazer a mitigação, eu posso fazer uma alteração por meio do executivo, diretamente pelo executivo, sem ser por meio de decreto, por sinal. Há essa possibilidade? E quais são essas possibilidades? E aí, neste caso, a própria Constituição, a nossa própria Carta Magna, autorizou. Então, autorizou o quê? Somente a mitigação no que se refere a alíquota. Então, a própria Constituição deu poder ao presidente de emitir um decreto, não precisa nem de lei, para fazer a regulamentação do mercado. E aí a gente menciona lá o artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados no inciso 1, 2, 4 e 5. E eu vou mencioná-las quais são. Então, olha só. A sua exceção. Tem gente que fala, é muito comum na doutrina, utilizar a expressão a exceção do princípio da legalidade tributária. Mas não é uma exceção, é uma mitigação, porque a exceção é exclusão, olha que interessante, a exceção é exclusão da reserva legal. Então, você ignora aqueles 5 elementos que eu expliquei no último vídeo. Agora não, a gente está falando de mitigação, não se mexe nos 5 requisitos. O presidente não tem autorização de mexer nos 5 requisitos. Ele só tem autorização de mexer em qual? Em uma, que refere a alíquota. Essa é a diferença. Beleza? Então, olha só que interessante. A distinção. Olha, e para quem foi meu aluno no último semestre, eu expliquei a lei formal e a lei material. E qual é essa diferença de lei formal e lei material, professor? Me explique.
lei formal é um ato normativo que detém a forma da lei. Então, o que é isso? Lei formal é a lei, é propriamente a lei. Então, o Estado chega e fala, vou aumentar o tributo, vou criar um tributo. Então, é uma lei formal, precisa de função legislativa, é uma reserva formal da lei, conhecido também como reserva da lei formal. Agora, olha que interessante. A Constituição, a Constituição mencionou a criação de uma lei material. É possível a criação de uma lei material. Uma lei formal, no caso a Constituição, autorizou o presidente a criar uma lei material. E o que é essa lei material, professor? É um decreto. Então, existe hoje no nosso ordenamento jurídico 4 impostos que é autorizado pela Constituição Federal a fazer esta mitigação da alíquota sem ir para o Congresso Nacional. Então, o próprio presidente pode alterar a alíquota. Ah, vai ser 17%? Não, agora vai ser 10%. Não, vai ser 20%. Ele pode fazer isso por meio do decreto, de um decretão. E aí ele menciona o decretão e altera por decreto. Olha que interessante. Olha a exceção somente da alíquota. Ele alterou a alíquota, criou um decreto e aí ele diretamente interviu na criação, na majoração do tributo, que menciona somente essa questão da reserva, essa reserva restrita, ela autorizou o quê? Somente a alteração da alíquota. Ele não pode vir por decreto falar que agora o sujeito ativo ou o sujeito passivo não vai ser o Andrezinho que consumiu tal produto. Vai ser outro produto. Então ele não pode mexer com essa essência. Ele não altera a essência. Beleza? Ele só altera a porcentagem. E olha que interessante, é uma atuação legal cercada, porque a própria lei pode definir, a própria Constituição, nesse caso não aconteceu isso, mas a Constituição pode falar, olha, o presidente tem liberdade para fazer a definição da alíquota que esteja entre 10% a 30%. Olha só, é uma liberdade mitigada, é uma liberdade restringida, é uma liberdade cercada. Então, a própria lei definiu 10% a 30%. Então, o presidente vai ter que respeitar esta lei. Então, a alíquota estabelecida pelo próprio decreto, com autorização dada pela Constituição. Neste caso, a gente fala do quê? Do decreto, né? Então, olha que interessante. A própria lei formal autorizou a criação de uma lei material. Então, a Constituição autorizou o presidente a criar um decreto, uma lei material, para mover e alterar a alíquota. Então, quais são os impostos que são essa exceção? São 4. II, imposto de importação, IE, imposto de exportação, IPI, imposto sobre produtos industrializados, e IOF, imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguros. A gente vai olhar com mais detalhe a respeito disso. E olha que interessante. Engraçado, quando a gente mexe com direito tributário, é puramente lógico, a sequência é lógica. E por que a própria Constituição Federal autorizou, e como esse tipo de autorização dessa mitigação da lei, como ela é chamada? Chamada de, neste caso específico, extrafiscalidade. O que é? Objetivo fiscal de uma lei. Objetivo fiscal de uma lei, auferir receitas. Então, o ICMS, né, Imposto sobre Circulação de Mercadoria, o IPTU, né, o IPVA, é tudo o quê? Fiscalidade. Qual é o fim? Qual é o objetivo principal desses tributos, desses impostos? É auferir receita.
ganhar receita. Isso é fiscalidade. Agora, esta fiscalidade, o que é isso, professor? É quando o fim estabelecido, o fim principal, característica principal, não é receber, não é ter aumento de receitas, mas sim regulamentar o mercado. Então, por isso que a própria Constituição autorizou a criação de lei material. Porque se for para esperar que passe pelo Congresso para aprovar isso, o mercado já era. Então, o mercado vai ter um forte impacto econômico que pode ter um desequilíbrio financeiro em determinado setor. Então, vou dar um exemplo bem simples. A roupa da China. Então, opa, tô sabendo que tá vindo aí um navio com inúmeros containers que tá trazendo tecido da China, roupa da China. E aí eu pego, olha, eu fico sabendo, como presidente, opa, tá chegando produto estrangeiro? Meu Deus do céu, vai acabar com o mercado nacional. Vai acabar com a produção de tecidos no Brasil. Por quê? Porque o tecido chinês é metade do valor cobrado pelo mercado nacional. Então eu pego e falo, eu como presidente, pego e falo, opa, vou fazer um decreto falando que o imposto de importação sobre produtos têxteis será aplicado uma alíquota de 100% sobre o produto. E por que eu coloco isso? Para ser competitivo o produto nacional. Olha que interessante. Olha que inteligência do legislador, concedendo ao presidente esta discricionariedade exclusivamente sobre a alíquota. Então, para evitar e preservar o meu mercado interno, eu, por intermédio claro, próprio Congresso autorizando, eu aumentei a alíquota por decreto para preservar o mercado interno. Isso se chama o quê? Extrafiscalidade. Extrafiscalidade. O caráter extrafiscal não é só de receber, é de preservar o mercado. E aí tem outro que a gente costuma falar também, parafiscal. Então, fora o fiscal, fiscalidade, que é receber, aumentar o tributo, simplesmente o tributo foi criado, o imposto foi criado para arrecadar mais. Temos também a extrafiscalidade, que é o segundo item, que o fim social é proteger, regulamentar o mercado. E agora, por último, parafiscal, é quando o Estado concede ao terceiro, e este terceiro vai regulamentar o mercado. Isso acontece quando são dois requisitos. Sujeito ativo indicado expressamente em lei. E segundo requisito, primeiro requisito, vamos lá, sujeito ativo indicado expressamente pela lei. E segundo requisito, atribuição expressa do produto arrecadado. A própria Constituição, não só a Constituição, vamos lá, uma lei simples autoriza que a própria OAB cobre a taxa, né, dos seus profissionais. No caso, eu como advogado, eu pago todo ano um valor para a OAB. Isso é considerado o quê? Essa cobrança por essa instituição parafiscal. Caráter parafiscal. Qual é o nicho disso? É o nicho do próprio profissional regulamentado por lei. Então, profissional vinculado. Profissional que possui o quê? Uma proteção por um órgão especial, por um conselho especial. Então, OAB, tem o médico, que é o Conselho Federal de Medicina, odontologia. Então, isso que eles cobram,
essa contribuição, essa taxa é considerada parafiscal. E além dos 4 requisitos agora, que eu acabei de mencionar, que a possibilidade de criação por meio de decreto, temos também a criação do ICMS combustível e CID, né? Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, CID combustível, que o próprio presidente pode fazer esta alteração por meio de decreto. Então, concluindo e revisando, para deixar mais claro, o princípio da mitigação, esse princípio da mitigação, ele tem um caráter de quê? De a lei formal autoriza a lei material. E o que é essa lei material? Um decreto ou uma portaria. Então, a lei formal autoriza que um decreto regulamente tal requisito. Então, neste caso, a Constituição autorizou o presidente a fazer um decreto. A Constituição, lei formal, autorizou o presidente a criar uma lei material, que é o decreto, para regulamentar o mercado. Então, regulamentando esse mercado, mitigou o princípio da legalidade, e esse princípio é exclusivamente sobre a alíquota, e não sobre os 5 requisitos que a gente falou inicialmente, que é o quê? Alíquota, base de cálculo, contribuinte, né, sujeito passivo, fato gerador e... tem mais uma. Fato gerador e multa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Próxima semana eu não vou repetir o que a gente trabalhou agora, mas eu vou tirar dúvida e vou passar um pente fino. Sobre tudo que eu comentei. E aí a gente introduz nova matéria. Só concluindo. Começa no horário, termina no horário. Não faltem, tá bom? Um beijo. Bonjour. Até mais. E qualquer coisa, estou à disposição. Pode mandar meu e-mail. Tá bom? Abraço.